Olá, sou Silvia Cordeiro e te espero aqui na TV Cultura Paulista toda segunda-feira às 18h30 no meu programa Mulheres em Foco. Um programa de entrevistas com gastronomia, saúde, beleza e saúde da mulher e de toda a família, além de turismo e muito entretenimento. Espero você aqui na TV Cultura Paulista. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Toda quarta-feira, às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, um programa dinâmico que traz convidados que movimentam a política e mundo dos negócios para mais de 90 cidades do interior de São Paulo, com a abrangência da TV Cultura Paulista. A apresentação é do jornalista Pedro Cândido. Não perca! Todas as quartas-feiras, após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, às 22 horas, na tela da TV Cultura Paulista. Domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura, tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista. Muito boa noite, está começando mais um Visão de Futuro aqui pela TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios recebendo o sinal do Visão de Futuro aqui diretamente dos estúdios da Ridger Comunicação na cidade de Campinas. Eu sou o Danilo Palma, que bom ter você aqui com a gente. Esse programa que todas as semanas, todas as quartas-feiras nós estamos aqui juntinhos a partir das 18 horas, agora 18 horas, 1 minutinho, e nós estamos aqui para todas as regiões de Piracicaba, região de Ribeirão Preto, região de Campinas, região de Sorocaba, toda a região de Araraquara, nossa querida Araraquara. O programa de hoje eu trago um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre empreender, vamos falar sobre entusiasmo. Tem uma frase que já dizia Napoleão Hill: haja com entusiasmos e serás um grande entusiasta. Boa noite, Eduardo Mendes. Eduardo, que é sócio do Grupo Mastermind Brasil. Seja bem-vindo ao Visão de Futuro, Eduardo. Obrigado, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em fazer esse bate-papo aqui, em ter essa conversa contigo, junto aos telespectadores do Visão de Futuro aqui da Rede Cultura. Então vai ser uma boa conversa para você que está aí. Espero fazer uma conversa alegre, uma conversa feliz e com muito conteúdo relevante e interessante, Danilo. Eduardo, muita gente não sabe o que significa ser Mastermind. Então vamos começar falando para as pessoas que estão com a gente em casa, o que é ser Mastermind? Muito bom, vamos falar sobre isso. Mastermind é um conceito, Danilo. É um conceito que designa aquelas pessoas que têm resultados acima da média. Então, quando a pessoa ela faz coisas que a média das pessoas não faz, ela acaba tendo resultados melhores. E nós dizemos, olha, essa pessoa é uma Mastermind. Numa tradução livre, né, uma mente mestra, é a pessoa que catapultou o resultado, a pessoa que gerou esse resultado. Acontece que Mastermind também é um conceito, além de um adjetivo, Mastermind também é um conceito que estabelece que sempre que 2 ou mais pessoas se unem em prol de um objetivo em comum, foi criado o Mastermind, esse espírito de harmonia e cooperação. Então, por exemplo, numa família,
onde existe essa harmonia, essa cooperação entre o casal, os filhos, evidentemente que essa família ela prospera, porque todo mundo rema para a mesma direção, né? Numa empresa, quando existem 2 sócios, por exemplo, numa empresa, se existe essa harmonia, essa cooperação, esse entusiasmo em prol de objetivos em comum, provavelmente essa empresa irá bem. Tem um fator muito importante para que ela encontre alternativas e gere riqueza para a empresa, para a sociedade, para as pessoas. Então, o conceito Mastermind nada mais é do que um conceito de liderança. E aqui no Brasil, o Mastermind, além de ser um adjetivo, além de ser um conceito, também é uma empresa. Uma empresa que contribui para que pessoas, empresários, pessoas que ocupam posições de liderança tenham melhores resultados nas suas carreiras e nas suas vidas. Então, de uma forma geral, Mastermind é um adjetivo para designar pessoas que têm resultados acima da média. Mastermind também é um conceito de liderança que propõe que sempre que se cria um espírito de harmonia e cooperação em torno de uma ideia, em prol de um objetivo em comum, esse conceito é estabelecido, os resultados são melhores e também é uma empresa da qual eu sou sócio aqui no Brasil com muita honra e com muita alegria. Edu, quando nós falamos de resultado acima da média, quais são os fatores principais que determinam que uma pessoa ela será bem-sucedida ou ela será mal-sucedida? Porque resultado todo mundo tem. Eu aprendi isso com você, inclusive. O que vai diferenciar essa pessoa de ter um resultado positivo ou de ter um resultado negativo num processo, por exemplo, num processo comercial, por exemplo? Nós temos diversas pessoas trabalhando, por exemplo, na área comercial, um vendedor. O que determina as diferenças entre o sucesso e o não sucesso numa venda, por exemplo? Muito bom, Danilo. Quando a gente vamos falar especificamente de vendas, né? Porque é um assunto que é onde tudo começa. Quando a gente fala de vendas, Danilo, a gente precisa entender o que é vender. E se a gente parar para pensar, por que uma empresa existe? Uma empresa só existe porque ela resolve o problema das pessoas. Porque alguém tem algum problema. Porque alguém tem algum problema, exatamente. Todos nós seres humanos temos problemas. E aí as empresas vêm com as soluções desses problemas. Sim, e nós nos organizamos em empresas, em instituições, exatamente para que os nossos problemas sejam resolvidos. Muitos dos nossos problemas são resolvidos por empresa. Então, quando a gente tem consciência de que o que tem valor para as pessoas é aquilo que resolve o problema das pessoas, e a gente traz isso para o conceito de vendas, a gente precisa entender que para ter sucesso em vendas, nós precisamos entender que problemas nós estamos resolvendo para o nosso cliente. Se a gente tem clareza disso, a gente consegue estabelecer uma venda, não só uma venda que resolve o problema, mas uma venda de valor. Por exemplo, que problema que um dentista resolve? A pessoa tem um problema de saúde relacionado... Uma dor de dente, por exemplo. Uma dor de dente, ela vai lá e vai no dentista, o dentista vai resolver. Um médico, problemas relacionados à saúde de uma forma geral. Grandes empresas resolvem muitos problemas. Então, à medida que a gente tem clareza do problema que a gente resolve, consegue estabelecer uma boa comunicação com o cliente para que ele perceba essa confiança na resolução do problema, a gente passa a ter sucesso em venda. Uma parte mais técnica. Agora, de uma forma mais geral, Danilo, quando a gente fala em sucesso, não só em vendas, mas em qualquer área da vida, eu gosto de pensar em 3 fatores, Danilo. O primeiro tenha objetivos bem definidos. Você tem que acordar sabendo o que você quer. Existem pessoas que têm uma vida que é uma vida muito passiva, vai para onde a onda do mar. E pessoas assim, normalmente não têm resultados muito concretos. Gente bem-sucedida sabe exatamente o que quer. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você tem clareza daquilo que você deseja, o próximo passo é resolva se você quer pagar o preço. Porque não existe resultado sem esforço, Danilo. Não existe. Não existe. Vamos falar sobre resultado, vamos falar sobre outros assuntos. A frase haja com entusiasmo, será entusiastas e serás o entusiasta. Já já a gente vai falar o significado disso. Mas vamos para o intervalo, já já a gente volta com mais Eduardo Mendes aqui no Visão de Futuro na tela da TV Cultura. Olá, sou Silvia Cordeiro e te espero aqui na TV Cultura Paulista toda segunda-feira às 18h30 no meu programa Mulheres em Foco.
Um programa de entrevistas com gastronomia, saúde, beleza e saúde da mulher e de toda a família, além de turismo e muito entretenimento. Espero você aqui na TV Cultura Paulista. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Toda quarta-feira, às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, um programa dinâmico que traz convidados que movimentam a política e mundo dos negócios para mais de 90 cidades do interior de São Paulo, com a abrangência da TV Cultura Paulista. A apresentação é do jornalista Pedro Cândido. Não perca! Todas as quartas-feiras, após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, às 22 horas, na tela da TV Cultura Paulista. Domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura, tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas, com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista. Estamos de volta no segundo bloco do Visão de Futuro aqui pela TV Cultura Paulista. Eu quero continuar convidando você para acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP. Também o meu site, que é o www.danilopalma.com.br. Estou aqui nos estúdios com o Eduardo Mendes, ele que é sócio do grupo Mastermind Brasil. Eduardo, estávamos falando agora há pouco sobre sucesso. E antes de ir para o intervalo, eu falei uma frase que é uma frase muito conhecida no mercado de sucesso, de pessoas de sucesso. Inclusive, se você olhar no uniforme dos meus colaboradores, atrás tem uma frase escrita: haja com entusiasmo e serás um entusiasta. O que isso significa para alguém que respira a vontade de ter sucesso? Muito bom, muito bom. Entusiasmo, Danilo, você sabe muito bem disso, a gente já conversou sobre isso. Entusiasmo significa uma pessoa que tem poder dentro de si. Os gregos acreditavam que quando uma pessoa tinha muito sucesso, eles diziam que a pessoa tinha Deus dentro dela. Por isso ela ia para o seu trabalho com a sua melhor energia sempre. E obviamente, se a gente vai para o nosso trabalho com a nossa melhor energia, os resultados vêm, os resultados acontecem. Então essa é a origem da palavra entusiasmo. Numa tradução livre, a gente pode traduzir Deus como poder. É uma pessoa que tem poder dentro de si. Isso tem tudo a ver com quem tem sucesso, Danilo. Porque, além de ter um objetivo bem definido, se a gente está disposto a pagar o preço e vai sempre, acorda com a nossa melhor energia, sai para a rua para trabalhar com a nossa melhor energia, vai para a empresa com a nossa melhor energia, os resultados virão. É só uma questão de quando, não é uma questão de se. É uma questão de quando eles vão chegar. Mas eles vão chegar. Aquela pessoa que sai de casa de manhã, mal-humorada, sem entusiasmo, sem vontade de viver, muitas vezes até de viver. Como que essa pessoa ela consegue se descobrir ao ponto de dizer, poxa, eu estou vivo, eu estou respirando, eu tenho que agradecer a Deus por independente se a pessoa seja religiosa ou não, de dizer, eu estou respirando. Respirei. Porque às vezes a pessoa falta, às vezes um estímulo para ela. Como que essa pessoa ela pode lidar com isso, Edu? Muito bom. Danilo, basta
a gente ter essa noção de que o que a gente recebeu aqui é um presente. Você sabia que por dia 230 mil pessoas não abrem os olhos? Por dia. Por dia. Então, se a gente abrir os olhos, já é um bom motivo para a gente estar feliz. Porque a gente precisa dignificar esse presente que recebeu, que é o fato de a gente estar vivo. E aí eu sugiro que uma boa olhada ao nosso redor. Eu, por exemplo, acordo, a primeira coisa que eu faço é ir para a cama ver os meus filhos, porque eu acordo para ir para a escola, para levá-los para a escola. Eu também. Eu olho e eu falo, como que eu não vou dar a minha melhor energia? Né? Então, eu sempre digo o seguinte, Danilo, a gente precisa descobrir o nosso propósito. Qual que é o seu propósito quando você acorda? Qual que é o seu propósito quando você se dispõe a fazer algo? Tem três fatores muito relevantes assim, quando a gente pensa em empresários de sucesso, em pessoas que têm resultados acima da média, Danilo. O primeiro é, essas pessoas sabem o que devem fazer, ou seja, têm objetivos bem definidos. Só que além do que elas devem fazer, elas sabem o como fazer. Você sabia que apenas 3% das pessoas, segundo uma pesquisa de Harvard, têm clareza dos seus objetivos? Apenas 3 pessoas. 3% das pessoas. Um número menor ainda de pessoas sabe o como fazer. Mas um número ainda menor de pessoas sabe o porquê fazem o que fazem. Então, eu sugiro que se eventualmente você se sente um pouco perdido, sem foco, responda essas 3 perguntas. Né? O que você precisa fazer? Como você precisa fazer? E, principalmente, quais são os seus porquês? Esses porquês normalmente têm a ver com a nossa família, com aquilo que nos é mais caro. Respondendo a essas 3 perguntas, essa energia, esse entusiasmo vem naturalmente, Danilo. Quando eu fiz faculdade de comunicação, um dos pontos de equilíbrio da comunicação era responder quando nós vamos fazer alguma coisa, como por exemplo esse programa de televisão, onde, como, onde, como, por quê e para quê. Né? E isso faz parte também da nossa vida, para que a gente possa ter essas respostas e conseguir chegar lá. Agora, Eduardo, veja bem, eu já ouvi falar, eu já participei, já estive no Mastermind, inclusive, sou formado pelo Mastermind, fui teu aluno, não vou falar que foi há quase 10 anos atrás, não vou falar porque você não tem cabelo branco, então não dá, mostra o cabelo branco do Edu. Não tem cabelo branco, então tá tudo bem. Então não precisa falar que nossa idade. Agora, veja bem, a roda da vida. Sim. Quando nós falamos da roda da vida, nós falamos de diversos fatores que influenciam num bem-estar ou no mal-estar na vida. Aquela pessoa que ela é muito, muito, muito social, mas ela é pouco, por exemplo, familiar. Aquela que é muito, muito dedicada ao trabalho, mas, por exemplo, ela é pouco dedicada à saúde. Aquela que come muito bem, mas é muito depressiva. Dentro da roda da vida, o que acontece com essa pessoa e como que essa pessoa ela pode se tratar, se cuidar, para que ela possa ter uma vida mais harmônica? Danilo, que bom poder falar sobre esse tema, que é um tema muito caro, que é um tema muito importante, que é sobre o equilíbrio entre as diversas áreas da nossa vida. No nosso dia a dia, nós somos pautados em colocar muita energia, muito foco no nosso trabalho. Porém, nós somos muito mais do que o nosso trabalho. Existem pessoas que se definem pelo trabalho. Quem é você? Eu sou vendedor, eu sou pintor, eu sou eletricista, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou dentista. Não, nós não somos o nosso trabalho. O trabalho é uma parte da nossa vida, uma parte importante, sem dúvida. Mas existem outras áreas da vida que também merecem e precisam da nossa atenção. Segundo a ONU, existem 5 áreas da nossa vida, que são 5 áreas-chave, que precisam ser equilibradas. Uma delas é em relação à nossa saúde. À medida que a gente tem saúde, a gente tem disposição, tem energia para fazer as coisas. Uma outra área muito importante é a área espiritual. E perceba que eu não estou falando aqui de religião. Estou falando de área espiritual, autoconhecimento, entender quem somos nós, por que estamos aqui, quais são as nossas razões. Então, a segunda área, a área espiritual, é uma área muito relevante. Terceira área, a área social. Todos nós temos uma necessidade de pertencer a um grupo. Aliás, nós só estamos aqui hoje... Porque nós pertencemos a um grupo. Porque nós pertencemos a um grupo. Enquanto seres humanos, nós só chegamos no estágio onde estamos porque nós sabemos trabalhar em grupo.
Então, essa responsabilidade, esse ser social é muito relevante, essa área. Uma outra área muito importante é a área familiar, que também é uma área que normalmente a gente dedica atenção, é necessária a nossa atenção. E a área profissional. Então, segundo a ONU, essas 5 áreas da vida são áreas relevantes para que a gente tenha um equilíbrio na área. Como você bem colocou, eu nesses 20 anos treinando pessoas, empresários para terem melhores resultados, Danilo, tive o privilégio de conhecer muita gente interessante. E é muito frequente eu receber pessoas em sala que são pessoas que têm empresas, são bem-sucedidas e têm um ponto fraco, que é algum tipo de desequilíbrio. Ou pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas têm uma saúde debilitada e dizem o seguinte: se eu soubesse, eu teria aproveitado muito mais o dinheiro que eu recebi. Ou pessoas que às vezes se dedicaram tanto à empresa, tanto ao trabalho, que deixaram a família de lado. E por vezes dizem: olha, eu trocaria alguns anos de trabalho para poder passar alguns anos com a infância do meu filho, conviver nessa infância. Então, você que está nos assistindo aí, essa é uma boa reflexão. Quanto tempo você se dedica à sua família, ao seu trabalho, à sua saúde, à sua área espiritual, à sua área social? É importante que haja esse equilíbrio. Aí a gente se sente bem, a gente se sente pleno e principalmente a gente se sente mais feliz. Edu, aquela pessoa que ela dedica o tempo dela, tem até uma história bem engraçada da filhinha e do pai que estava trabalhando muito e a filha perguntou para o pai: pai, quanto custa a sua hora de trabalho? E aí o pai responde: filha, minha hora de trabalho custa X. E essa criança, ela junta o dinheirinho dela para poder comprar uma hora para poder ficar com o pai. Isso, na verdade, é uma coisa mais natural do que a gente imagina, os filhos não terem essa relação, essa intimidade, esse tempo com a família. Isso influencia no sucesso do profissional como empresário? Sem dúvidas, Danilo, sem dúvidas. Estou num ponto-chave. A vida nos dá alguns avisos. Eu costumo dizer que filhos são anjos que nos foram enviados para que a gente se desenvolva mais. Que a gente, eu tenho 3 ainda. Para que a gente consiga ser humanos melhores. Né? Uhum. Então, Danilo, esses avisos são importantes para que a gente se perceba. Não existe um bom profissional. Existe um melhor ser humano. E quando a gente se desenvolve enquanto ser humano, a gente passa a ter mais resultados em todas as áreas da vida. Você pode ter a melhor empresa, você pode ter os melhores colaboradores, mas se alguma coisa acontece com seu filho, por exemplo, você para tudo para muitas vezes ir lá atender. Então, para que esperar acontecer? Será que não vale a pena dar atenção, se dedicar, dar uma boa educação? Claro que vale. E isso é um fator muito importante para o nosso sucesso, porque, como eu disse, o que fazer é importante. Como fazer também é muito importante. Agora, a base de tudo isso está nos porquês. Eu, uma vez, conheci uma pessoa, Danilo, que me falou o seguinte: ele falou: Eduardo, sabe por que eu acordo todo dia, 5 horas da manhã para ir trabalhar? Por que eu me dedico tanto à empresa? Porque eu tenho um projeto. E no meu projeto eu enxergo uma casa. Mas eu não enxergo só a casa. Eu sei que ali naquela casa tem um sofá. Eu sei que ali na casa tem uma mesa. E ali naquela mesa eu vou jantar com os meus filhos. E é ali naquela mesa que eu quero conversar com eles. E é ali naquela mesa que eu quero contar as minhas histórias, que eu quero ouvir as histórias deles. É ali naquela mesa, naquela sala de jantar, que eu quero receber as namoradas, os namorados. É ali que eu quero ver os meus netos. Então, é só por isso que eu acordo cedo todos os dias, quando vem um desafio, quando eu estou com vontade de jogar tudo para o alto e falar: não quero mais, eu penso nessa casa, nesse projeto. Mas porque eu sei o porquê desse projeto. Eu sei que é ali que está o meu futuro, o futuro da minha família. Então, são os porquês, né? E a reflexão aqui é: quais são os seus porquês? Você que está nos ouvindo, quais são os seus porquês? Por que você levanta cedo todo dia? O que te motiva? Se você conseguir encontrar a resposta para essa pergunta, com toda certeza a nossa vida será uma vida muito mais plena. Edu, falando da família, que eu acho que esse é um ponto muito legal. Eu, por exemplo, eu faço questão de levar meus filhos todos os dias à escola. Todos os dias pela manhã, eu não sou o primeiro, não vou mentir, eu sou o segundo a acordar. O primeiro geralmente é minha esposa, ela é a primeira a acordar, eu sou o segundo a acordar e nós saímos acordando as crianças.
E eu faço questão de pentear o cabelo da minha filha, das minhas 2 meninas, de passar gel no cabelo do menino, de ajudar a vestir eles para a escola. 6 horas da manhã, tá aquela correria dentro de casa. Sim. E isso me inspira. Isso faz com que o meu dia seja muito melhor. As pessoas que elas não conseguem, por exemplo, ter essa conectividade com a família, ou muitas vezes não têm uma família para ter essa conectividade, o que ela deve fazer? Muito interessante. Sempre há alguma possibilidade de conectividade, Danilo. Sempre há. Sempre há. Sempre haverá alguém. Nós não estamos sozinhos, né? Então, os porquês, eles são muito individuais. Existem pessoas que muitas vezes são motivadas pelo senso de realização. Mas esse senso de realização, de fazer algo bem feito, normalmente envolve uma satisfação pessoal, mas também envolve outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade. E à medida que a gente vive em sociedade, a gente consegue ter referências. E essas referências sempre nos ajudam a caminhar para frente. Eu fico imaginando, porque para mim, todo esse processo, ele me ajuda a fazer, por exemplo, uma boa gestão na minha empresa, por exemplo. Sim. Gestão do meu tempo, gestão do meu trabalho, gestão da minha produtora. E o que é fazer, corporativamente falando, uma boa gestão? Ótimo, esse tema, eu adoro esse tema, Danilo, porque é o meu dia a dia, né? Uma boa gestão ela envolve 3 pilares: metas bem estabelecidas, processos bem estabelecidos e pessoas. Então, por que os gestores falham? Por que muitos empresários Que era a minha próxima pergunta. Por que eles falham? Porque muitas vezes não sabem estabelecer boas metas. Porque isso também tem a ver, por exemplo, com a política. Você tem gestores políticos que falham muito na hora de fazer a gestão de uma cidade. Sim. Muitas vezes ele é um bom empresário, ele muitas vezes é um bom gestor corporativo, chega na hora da política, ele falha. Ou vice-versa, né? Ele é político e quer ser um bom empresário. Ou ele é empregado, ele é funcionário e quer ser um patrão. E aí ele falha como gestor. É preciso preparação. Agora, essa tríade, objetivos bem estabelecidos, metas bem estabelecidas, processos bem estabelecidos e pessoas, vale para a iniciativa pública e para a iniciativa privada. Eu tive o privilégio de trabalhar nos 2 setores, né? Já fui secretário de Cultura em Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu adoro, fui um dos responsáveis pela criação da Feira do Livro de Ribeirão Preto. Uau! E tive também muita experiência na área privada. E a grande diferença em termos estratégicos em relação à área privada da área pública é que na área privada você pode fazer qualquer coisa, desde que não haja uma lei que proíba. Então, normalmente, quem é da área privada tem muito mais iniciativa, né? Consegue ter muito mais possibilidades. Na iniciativa pública, não. Na iniciativa pública, o gestor ele pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, são perspectivas muito diferentes. Por isso, muitas vezes, o gestor público não é um bom empresário. E muitas vezes, um ótimo empresário não necessariamente será um bom gestor. Será um bom gestor público. É preciso que ele faça uma boa leitura do contexto, que ele tenha uma boa visão estratégica, para que aí sim ele defina metas adequadas ao contexto, às tendências, à realidade. Então, Danilo, primeira razão pela qual os gestores falham é não saber definir uma boa meta. E aí, para você que está nos ouvindo, em relação à sua vida, você tem boas metas? Consegue ter uma boa leitura do cenário? Como que a pessoa ela constrói essas metas, Edu? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, elas nem sabem como construir. Como dizer, eu tenho uma meta X. Eu vou conquistar algo, eu vou ter algo, eu vou chegar a algum lugar. Como que a pessoa ela constrói essa meta? Vamos começar pelo primeiro item dessa tríade, a meta. Perfeito. Uma meta bem estabelecida, ela pode ter 5 características, né? Quem trabalha com gestão conhece bem isso. E ótimo que a gente já difunde esses conceitos aqui. Muito bom. Isso ajuda muito. Né? As pessoas que estão em casa vão aprender algo diferenciado hoje. Sim. Uma meta, primeiro, ela precisa ser específica. Quanto mais específica for a meta, maior será o nosso desejo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero construir uma casa. Ok, como é essa casa? Qual é a cor dessa casa? Onde essa casa fica? Então, quanto mais específica é essa casa, esse objetivo, maior é a tendência da gente visualizar e ter uma visualização mais adequada. Um outro ponto importante, uma meta precisa ter medida. Ela precisa ser mensurável. Então, ok, eu vou fazer uma casa, quanto custa essa casa? Esse projeto pode ser uma casa de 200 mil, de 300 mil, 500, 1 milhão, 2 milhões? É preciso que haja uma medida em relação à meta. Por quê?
para que a gente consiga fazer um planejamento. Quanto tempo eu consigo juntar esse dinheiro? Uma vez que eu tiver esse dinheiro, que eu conseguir viabilizar a parte financeira, em quanto tempo eu consigo construir? O que me leva ao terceiro ponto. Uma meta também precisa ter prazo. Ela precisa ter um prazo bem definido. Então, depois de um bom estudo, de um bom planejamento, a gente consegue verificar se esse prazo é adequado ou não. Uma outra característica da meta, Danilo, é que uma boa meta, ela precisa ser importante. Ou seja, ela precisa ter uma relevância muito grande. Isso tem Quando a tudo pessoa, a ver com... a pessoa ela coloca a meta, ela consegue construir a meta, mas se não tem importância para ela, ela também talvez não tenha importância em atingir essa meta, pode ser isso? Sim, exatamente, né? Por exemplo, a pessoa tem uma meta, eu quero comprar um carro. E aí, essa é a meta da pessoa. Mas tem uma outra pessoa, por exemplo, que tem uma meta de dar uma boa educação para o seu filho. E aí ele fala, não, eu preciso dar uma boa educação. Talvez o senso de importância para ele entre trocar de carro e dar uma boa educação para o filho, normalmente, talvez ele vá para a boa educação do filho. Por quê? Porque é mais importante. A importância é maior. Então, a gente muitas vezes na vida é obrigado a fazer escolhas. E nós fazemos essas escolhas dentro do que é mais importante. Então, para definir uma boa meta, eu diria que tem 2 fatores importantes para a gente ser bem objetivo. Primeiro, é entender o contexto, entender o cenário onde eu estou inserido. E o segundo é, uma vez que se define, cheque se ela tem essas características, né? Se ela é específica, se ela é mensurável, se ela tem uma data e se, finalmente, ela é importante. Se ao escrever essa meta, você tiver essas 4 características, para a gente ficar em 4, ela está bem escrita. E aí é levar a sua melhor energia para o trabalho todos os dias que ela vai acontecer, entendeu? Edu, vamos falar sobre as outras 2 partes da tríade já. Depois do nosso intervalo comercial, eu estou aqui com o Eduardo Mendes, sócio do Grupo Mastermind Brasil. E já a gente volta aqui no Visão de Futuro. Olá, sou Silvia Cordeiro e te espero aqui na TV Cultura Paulista toda segunda-feira às 18h30 no meu programa Mulheres em Foco. Um programa de entrevistas com gastronomia, saúde, beleza e saúde da mulher e de toda a família, além de turismo e muito entretenimento. Espero você aqui na TV Cultura Paulista. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Toda quarta-feira, às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, um programa dinâmico que traz convidados que movimentam a política e mundo dos negócios para mais de 90 cidades do interior de São Paulo, com a abrangência da TV Cultura Paulista. A apresentação é do jornalista Pedro Cândido. Não perca! Todas as quartas-feiras, após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, às 22 horas, na tela da TV Cultura Paulista. Domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura, tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas, com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista.
Estamos de volta com o terceiro não, já estamos no quarto bloco já do Visão de Futuro, aqui pela TV Cultura Paulista, para mais de 90 cidades de todo o interior nosso de São Paulo. Estou com o Eduardo Mendes aqui, ele que é CEO do grupo Mastermind Brasil. Estamos falando sobre essa tríade encantadora, falamos sobre metas e agora temos mais 2 pontos para falar, né, Eduardo? Sim, quando a gente fala em gestão, Danilo, o primeiro ponto é meta. O segundo é a meta. Processos. O que são processos? É o jeito de fazer as coisas, é o caminho que se estabelece, se vai sair do ponto A do ponto B, qual que é o processo que se estabelece? Então, o segundo ponto é esse, né? Bons gestores sabem estabelecer bons processos. Quando existem processos, fica mais fácil ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Como, por exemplo, fazer um café, para dar um exemplo muito simples, né? Qual que é o processo para fazer um café? Se quem vai ensinar sabe um passo a passo de um bom café que funciona, ele vai ensinar com muito mais facilidade. O que me leva ao terceiro ponto. Uma gestão bem feita é preciso que promova o engajamento de pessoas. O que acontece muitas vezes nas empresas, Danilo, é que as pessoas têm mais ou menos um objetivo definido, começam a engajar pessoas, juntam um monte de gente para aqueles objetivos, mas não tem processo. Isso costuma dar muita confusão, muito desperdício. Dá muito errado. Dá muito errado. Então, ou dá muito errado, ou dá mais ou menos certo. Mas poderia ter um resultado muito melhor se a empresa tem as melhores metas bem definidas, os melhores processos, com as melhores pessoas, aí o resultado vem. Então, uma grande reflexão para você que tem algum tipo de gestão é: estabelece boas metas, seus processos são os melhores processos, as pessoas que trabalham com você são pessoas que são engajadas, preparadas, treinadas. Agora, quando a gente entra no assunto pessoas, Danilo, isso dá mais um programa, né? Porque pessoas são encantadoras e a realidade é que cada vez mais as empresas estão contratando. Eu estou em sala todos os dias com empresários. Sabe o que eu mais ouço? É difícil contratar. É difícil contratar, estou procurando pessoas, porque felizmente a economia está aquecida. Você deve estar acompanhando os dados, o que está acontecendo por aí. 2023 a gente cresceu mais do que esperado, o PIB foi 2,9. Agora em janeiro, segundo o IBGE, olha que boa notícia. A previsão era de se gerar 90 mil empregos, foram gerados 180 mil empregos em carteira assinada. Então é uma ótima notícia. Isso é um motivo de muita alegria. Por isso, você que está aí no mercado, quanto mais dinheiro circula no mercado, mais essa roda gira, mais oportunidades surgem. E eu acredito muito, Danilo, que nós estamos entrando numa esteira positiva nesse sentido, num mar de oportunidades. Um motivo a mais para a gente se preparar, para estar ligado em tudo que está acontecendo. Eduardo, como que a pessoa se prepara? Por exemplo, a pessoa ela pensa assim: eu preciso melhorar a minha capacitação, eu preciso ter uma performance diferenciada, eu preciso ter um training diferenciado do mercado. É fácil se preparar? Por exemplo, o grupo Mastermind, ele oferece diversas ferramentas de preparação para os profissionais, tanto os empresários quanto também para a equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Perfeito, vamos lá. Um bom profissional, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter habilidade para colocar esse conhecimento em prática e ele precisa ter atitude. Então, uma boa reflexão é: como é que está o seu nível de conhecimento técnico da sua área? Isso é muito importante. O segundo é: você tem boas habilidades? Consegue se comunicar bem, lidar bem com pessoas? Se precisar fazer uma apresentação, né, você consegue fazer essa apresentação? Então, como é que estão as suas habilidades? Para que as pessoas percebam o conhecimento, percebam o quão bom você é, ou o quanto você consegue ajudá-las a resolver seus problemas. E o terceiro é a atitude, que é como é que você age diante da vida. Tem uma atitude mais proativa, uma atitude mais passiva. Então, revendo esses 3 aspectos, Danilo, a pessoa consegue ter uma boa dimensão de qual é a chave, qual é o caminho que ela precisa seguir. Nós da Mastermind somos especialistas nisso. Especialistas em contribuir para que as pessoas tenham melhores resultados na sua vida. E nós focamos os nossos programas em pessoas que ocupam posições de liderança nas empresas. Então são empresários, são executivos, gerentes, gestores. E um grande diferencial quando se busca algum tipo de desenvolvimento é ter clareza sobre como desenvolver habilidade, como desenvolver conhecimento, como desenvolver atitudes. Nós trabalhamos dentro desses 3 focos, mas o nosso ponto principal é o desenvolvimento de habilidades. Por isso, Danilo, nós trabalhamos com
treinamentos. Treinamentos. Há poucos nós falávamos aqui sobre jogar bola. Né? Como é que se aprende a jogar bola? Não Você é treina. lendo um livro sobre futebol. Você tem que treinar né? futebol. Não é só assistindo um jogo. Né? Não, a gente desenvolve fazendo treinamento. Então, o que a gente faz em sala? Em vez de jogar futebol em sala, a gente joga o jogo da liderança. Então, as pessoas treinam muito. Por isso, acabam tendo muitos bons resultados, felizmente. Por isso, Danilo, nós estamos no mercado há quase 20 anos, Uau. usando a mesma metodologia. Por quê? Porque é uma metodologia que sempre é atualizada, mas é uma metodologia onde a base dela funciona. Ela passou pelo maior crivo que pode existir, Danilo, que é o crivo do tempo, porque não são 2 anos, 3 anos, são 20 anos. Né? E quem quiser, o empresário, o empreendedor, que quiser ter mais acesso ao Mastermind, como que ele faz? Site, redes sociais, conta um pouquinho pra gente. E as suas considerações estão chegando no final do nosso tempo. O programa está quase acabando, mas dá tempo de deixar os contatos, pelo menos, né, Eduardo? Perfeito. Pode entrar no Instagram, @MastermindCampinas, é o Instagram. Pode entrar lá no Instagram, no @MastermindCampinas, ou digitar no Google Treinamentos Mastermind, que com toda certeza o nosso site estará ali posicionado. Danilo, eu quero agradecer muito esse convite, adorei conversar com você e eu queria deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. A gente falou aqui sobre empreendedorismo, sobre esperança, a gente falou sobre muita coisa relevante aqui. E eu quero finalizar com um texto que é atribuído a uma escritora brasileira chamada Clarice Lispector, que diz mais ou menos assim: sonhe com aquilo que você quiser, seja aquilo que você quer ser, porque você tem apenas uma vida. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm as melhores coisas, mas são aquelas que fazem o melhor das oportunidades que surgem em suas vidas. A felicidade, ela sorri para aquelas pessoas que choram, para aquelas pessoas que caem e tentam sempre, mas principalmente para aquelas pessoas que valorizam as outras pessoas que participam de suas vidas. Portanto, olha do lado, valoriza as pessoas que estão do seu lado. Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você essa noite. Eu que agradeço, Edu. Muito obrigado pela sua participação. No próximo bloco, nós vamos falar de esportes. Teve final do Campeonato Paulista no último final de semana. E é claro, o que vai acontecer daqui pra frente, está chegando o Brasileirão. Bruno Zurk já está aqui com a gente no Visão de Futuro. A gente volta já. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Olá, sou Silvia Cordeiro e te espero aqui na TV Cultura Paulista toda segunda-feira às 18h30 no meu programa Mulheres em Foco. Um programa de entrevistas com gastronomia, saúde, beleza e saúde da mulher e de toda a família, além de turismo e muito entretenimento. Espero você aqui na TV Cultura Paulista. Toda quarta-feira, às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, um programa dinâmico que traz convidados que movimentam a política e mundo dos negócios para mais de 90 cidades do interior de São Paulo, com a abrangência da TV Cultura Paulista. A apresentação é do jornalista Pedro Cândido. Não perca! Todas as quartas-feiras, após o Jornal da Cultura, tem o Roda Livre, às 22 horas, na tela da TV Cultura Paulista. Domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura, tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas, com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista.
Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Você faz, se faz com o coração. Um pouco de Deus em cada um. Você é todos em um. Nós somos assim, amor e arte pra dar. Vida e alegria, emoção e companhia. Estamos aqui com você. Viemos para ficar no seu coração, coração do Brasil. Olá, muito boa noite, estamos de volta no Visão de Futuro com Danilo Palma aqui na TV Cultura Paulista. Hoje é dia 11 de abril, hein? Quinta-feira, tá pegando fogo a semana. Futebol também, para quem é apaixonado pelo futebol, só jogaço. Domingo passado o Palmeiras foi campeão paulista. Aí durante a semana a gente teve a Champions League. Para quem é amante do futebol, Real Madrid e Manchester City. Um jogaço, 3-3. Para quem acompanhou, viu que vale a pena ver a Champions League. Outro jogo também muito legal de a gente assistiu foi o PSG e o Barcelona. Mais uma vez o PSG perde em casa. O diretor tá me cutucando ali, eu não sei o que acontece na França, né, em Paris, porque o PSG não consegue avançar, não consegue conquistar esse tão sonhado campeonato. Mas falando aqui do Brasil, a Libertadores, teve Libertadores essa semana, vai ter hoje à noite, e ontem teve o São Paulo. O São Paulo, o tricampeão aí da Libertadores, entrou em campo ontem à noite contra o Cobresal do Chile. Era obrigação, né? Era óbvia a vitória do São Paulo, porém na prática a gente não viu isso. O São Paulo entrou com um esquema tático diferente por opções de lesões, opções técnicas. O Thiago Carpini colocou 3 zagueiros, 3-5-2. A ideia era abrir as laterais, abrir os pontas, né? E deixar o James Rodrigues flutuando ali na frente, junto com o Caleri e o Luciano. Mas na prática não foi isso que aconteceu. O São Paulo teve bastante dificuldade. É claro, teve muito volume de bola, mas teve bastante dificuldade de abrir o placar. Abriu o placar no finalzinho, com o André Luiz faltando aí 9 minutos para acabar o jogo. E o Carelli foi lá e finalizou, fechou com chave de ouro a vitória do São Paulo. Porém, o São Paulo não vem fazendo bons jogos, né, nas últimas rodadas aí. Perdeu a primeira rodada para o Tajeres, da Argentina. Tinha que ganhar ontem, tinha que ganhar. Nos bastidores estão falando ali que era perigoso até o Thiago Carpini rodar a cadeira ali, mexer a cadeira, que tem pessoas ali que estão querendo já trocar. A torcida ficou insatisfeita com a atuação, a torcida saiu xingando o Thiago Carpini. Ele está pressionado, ele precisa mudar a postura do São Paulo. O São Paulo precisa voltar à evolução, evoluir taticamente, o futebol. A gente entende que teve bastante lesões aí nas últimas semanas, mas o São Paulo, ele tá na Libertadores e ele precisa evoluir bastante, que é o campeonato dos olhos dos torcedores. O Thiago Carpini falou dessa pressão, então a gente vai ouvir agora com a imprensa, ele falou dessa pressão que teve aí, e ele falou aí, a gente vai ouvir que o time tá com ele, hein? Vamos acompanhar aí. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas no meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade?
É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, porque eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Tia Carpini, a gente entende que as lesões dificultam a escalação de todo o time, mas a torcida do São Paulo ela é apaixonada pela Libertadores, né? O Morumbi lotado ontem novamente, mais de 50 mil, São Paulo vem lotando rodada por rodada aí o Morumbi. O time tem aquela vontade, a torcida tem aquela vontade de voltar o campeão soberano, né? Então é melhor mexer ali que o São Paulo vai voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro, que inicia o próximo final de semana e enfrenta o Fortaleza em casa. Então vamos mexer os pauzinhos aí para começar o campeonato com chave de ouro. Por falar em Libertadores, pessoal, a gente não podia deixar de falar do campeão paulista 2024. O Palmeiras, o Palmeiras já tá no campo, a gente tá mostrando na telinha, hein? O Palmeiras já tá treinando o jogo de hoje à noite contra o Liverpool do Uruguai. O Palmeiras empatou a primeira rodada com o São Lourenço, um jogo bastante difícil, mas é claro, o Palmeiras entrou com um time misto. O técnico Abel Ferreira hoje vai ter dificuldade na escalação também, porque tem dúvidas. O Zé Rafael não treinou, então o Zé Rafael provavelmente está fora, tá? Vocês que estão acompanhando aí. Tem dúvidas no Hendrick, que está se recuperando, bem provável. O Hendrick vai ficar uns 20 dias fora. E tem também o zagueiro Gustavo Gomes. Então, o Palmeiras tem dúvidas nas escalações aí, vai entrar um time mais misto, mas o Palmeiras em casa é muito forte, principalmente é o super campeão dos últimos tempos aí. Abel Ferreira conseguiu 10 títulos, pessoal, nos últimos 3, 4 anos. Ele chegou em novembro de 2020, então foi conquistado 10 títulos aí, o último título foi o Campeonato Paulista. Então o Palmeiras é o favorito da Libertadores. Voltou a campo e, por falar em favorito, essa semana teve a premiação do Campeonato Paulista. E o Verdão tomou conta, né, pessoal? E merecido, porque o Verdão foi campeão, então teve lá o Murilo, nosso zagueiro da seleção brasileira, destaque, um zagueiraço. Teve o Hendrick, o Hendrick vai pro Real Madrid, o Hendrick, a gente tá vendo aí a premiação, o Hendrick vai pro Real Madrid no meio do ano, né? Então a torcida já tá sentindo aquela saudade ali, como é que vai ser sem o Hendrick, que é o destaque do Campeonato Paulista, foi o craque do campeonato, recebeu o prêmio. O Hendrick, o Henrique tá nos ouvindo aqui, o Hendrick vai receber muitos prêmios aí, viu? Com 17 anos, já tendo destaque, vai ser artilheiro de muitos campeonatos aí. Mas o Verdão também teve um prêmio que foi muito merecido. Foi o técnico do campeonato. A gente vem falando aqui bastante do Abel Ferreira, a gente está acompanhando as fotos. O Abel Ferreira é um super técnico. Técnico, papa título. Ele chegou no Palmeiras em novembro de 2020. De lá para cá, pessoal, vem ganhando título após título. Ganhou 10 títulos, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Ganhou, tricampeão paulista, Henrique. Tricampeão paulista. O Marcos, que tá lá de Guaratinguetá, mandou um alô aqui. Tricampeão paulista depois de 90 anos. Olha o que o homem foi capaz. Depois de 90 anos, o Palmeiras conseguiu 3 campeonatos seguidos do Campeonato Paulista. Vai brigar esse ano por mais títulos. Então eu confio muito aí no Abel Ferreira. Ele fala que às vezes, todo ano, fala, será que o Abel vai embora? Será que vai ficar? Mas todo ano ele continua no elenco, renova e o Palmeiras ganha todo ano, tá ganhando título. Então Abel Ferreira, nosso forte abraço pro Marcos também de Guaratinguetá, que tá nos acompanhando aí. E vamos lá, o Palmeiras joga hoje, daqui a pouco, às 21 horas, Libertadores, joga em casa, então vai entrar com força máxima. E próximo final de semana tem o Brasileirão, que o Verdão também já entra em campo.
Por falar em campo, por falar em festa, a gente falou várias festas aqui, o Palmeiras foi campeão, mas tá rolando a final do campeonato da Série A2. Pessoal, a Série A2 aqui, o Paulista tá lindo de ver. TV Cultura transmitiu ontem para toda a região aqui, TV Cultura Paulista, Noroeste Velo Clube. Foi 1-0 pro Velo Clube, um jogaço, pessoal. A gente tá passando na tela aí, foi um jogaço. O Noroeste jogou em casa, precisava do resultado, mas os dois times entraram leve. Entraram leve porque já estão na elite do futebol paulista. 2025 eles já estão na elite. O Norusca não jogava na elite fazia 15 anos, pessoal. Voltou à elite do futebol, estava quase fora do mata-mata, ficou em oitavo no último da classificação, passou por saldo de gol, classificou, passou pelo São Bento de Sorocaba, que fez a melhor campanha do campeonato, passou a semifinal e está disputando a final com o Velo Clube da nossa famosa Rio Claro. O Rio Claro está em festa lá, hein? Nossos vizinhos aqui de Campinas estão em festa porque o Rio Claro, o Velo Clube de Rio Claro não participava muito tempo do Campeonato Paulista, muito tempo mesmo. Participou uma vez em 1979 e volta à elite. Então, muitos parabéns. E o Velo tá com uma mão na taça, hein, Henrique? Tá com uma mão na taça. Danilo Palma tá cutucando aqui. Será que vai ser campeão? Vamos ver, né? Vamos ver. Você que tá ligadinho aqui no Visão de Futuro, no sábado, às 15 horas, na TV Cultura Paulista, Velo Clube e Noroeste ao vivo a gente vai estar acompanhando aqui para passar durante a semana toda essa festa, quem vai ser campeão. Mas o Velo, pessoal, o segredo, tá com uma mão na taça, só precisa do empate. Só precisa do empate. E o Campeonato Brasileiro vai começar, hein? A Série A vai começar esse final de semana e a Série B na próxima semana, que vai iniciar. E o Bugrão, o Bugrão tá se preparando aqui da cidade de Campinas, mas perdeu o Regis. Perdeu o Regis, é isso que a gente tá vendo? É Regis, né? O Regis perdeu o Regis pro Goiás. Pessoal, a gente tá vendo aqui, o Regis saiu do Guarani, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Goiás. Vão se enfrentar, o Regis foi um bom campeonato, então boa sorte pro Regis. O Guarani tá se reforçando, o Guarani não fez uma boa campanha no Paulista, mas entende que precisa melhorar o time para estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então, os times de Campinas estão muito confiantes. E é também a Macaca Querida, tem uma notícia da Macaca Querida, a Ponte Preta, o Elvis, o cracaço Elvis, ele está confiante, ele convocou toda a torcida. Danilo Palma, Nil, convocou todos vocês ponte pretanos aqui da cidade de Campinas, vão para o jogo na semana que vem, que a Ponte vai entrar forte, a Ponte fez um pacotão de reforço. Eu contando aqui, o Henrique pontou a mão ali, ele falou que são 6, 7. A Ponte Preta vai entrar em torno de 8 reforços no Campeonato Brasileiro. É muita coisa, hein, gente? Então eu tô confiante aí. Já fez um campeonato bom, um campeonato excelente, que estava num grupo muito difícil, e vai disputar o campeonato. E por falar do Elvis, gente, o Elvis foi escolhido o drible do Campeonato Paulista. A gente acha que deve ter o vídeo aí. Coloca o vídeo na tela. A produção já colocou. A produção tá rápida hoje. A produção aqui da Ridger Comunicação, na TV Cultura, elas são fantásticas. Já colocou, olha o drible que o Elvis deu no meio de campo contra a Inter de Limeira. Ele deu aquele chapéuzinho assim, bateu na bola, lambeu. Mereceu o prêmio, Elvis. Tá de parabéns. Mereceu o prêmio para a cidade de Campinas, da Macaca Querida. A Ponte Preta fez uma boa campanha do Campeonato Paulista, então os times aqui da região, só pra gente sentir, tá forte. Você que tá acompanhando aí, tá forte. Por hoje é isso, pessoal, Visão de Futuro, mas fiquem ligadinho aí na TV Cultura Paulista, tem muita coisa rodando, muita coisa rolando, sábado que vem, às 15 horas, Velo Clube e Noroeste, a finalíssima do campeonato da Série A2. Os dois já estão na elite, hein? Eu tô de vermelho aqui em homenagem aos dois clubes. Os dois já estão na elite, mas vão enfrentar a final. A gente vai estar aqui torcendo. Quem levantar a final, a gente vai estar muito feliz. Ou o time de Bauru, ou é o time de Rio Claro. Então a gente vai acompanhar aqui na TV Cultura Paulista com toda a narração fantástica. Temos aqui também a Bundesliga. Você que acompanha aí o campeonato alemão, vai rodar aqui domingo também, então fique ligadinho aí. Tem muita novidade aqui na TV Cultura Paulista. Na próxima semana estamos de volta com Visão de Futuro. O Danilo Palma vai estar aqui do meu lado, que ele quer discutir aí como é que vai ser a primeira rodada do Brasileirão, quem foi campeão. A gente vai acompanhar a Champions League, tem Libertadores. Aqui no Visão de Futuro Esportes tem muita coisa pra gente passar para vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Vamos colocar o gol do Elvis aí para finalizar o programa. Até semana que vem e tchau!